Bom dia, pessoal. Nessa aula, então, nós vamos falar de responsabilidade civil. Eu comecei alguma coisa com vocês semana passada, gravei a aula. O problema é que a minha aula ficou muito grande, eu não estou conseguindo converter no YouTube. O YouTube tem um limite de... Eu não sabia disso. Ele tem um limite de, não sei se é mega, qual o nome que dá para isso, para a gente conseguir converter o arquivo e poder gravar, salvar nele, né? E aí eu estou tentando com a minha filha ver se eu corto a aula, mas se não der certo, eu vou ter que gravar tudo de novo, né? Porque pelo que eu vi lá, o limite é 30 minutos, ainda que é uma média das aulas que eu gravava, consegue converter. Mais do que isso, o YouTube não converte. Não sei, eu não entendo muito disso. Minha filha está sofrendo também e não está conseguindo. Mas, enfim, semana que vem tem a previsão da prova de vocês. Então, como nós não vamos ter durante a semana, não pode ter aula síncrona por conta das provas, que é na modalidade dessa aula que eu estou dando para vocês, que é online, eu vou, então, regravar ou tentar cortar ainda a minha aula e para poder publicar aí para vocês, tá bom? Bem, essa aula de responsabilidade civil, ela é trabalhada em cima do código, tá? Então, eu peço a vocês que acompanhem a aula pelo código, certo? É necessário ter o código em mãos para poder acompanhar a aula. Bom, eu já vou fazer em cima do código uma comparação entre uma responsabilidade civil e outra. Antes de entrar na responsabilidade civil e ler os artigos do código, nós vamos lembrar que a responsabilidade civil, como eu falei na última aula, ela decorre de uma obrigação jurídica, certo? Esse termo, responsabilidade civil, ele é associado à ideia de ser pecuniária. Então, quando a gente fala em responsabilidade civil, ela não é inerente ao direito civil, ela é aplicável em qualquer ramo do direito. Isso porque, repetindo, quando se diz responsabilidade civil, associa-se à ideia de responsabilidade pecuniária. Então, você aplica responsabilidade civil, inclusive no direito penal, que é chamada de ex delito. Nas ações, por exemplo, nos juizados especiais criminais, uma das opções é converter aquela pena em uma indenização, né? E se porventura perdeu tempo ali naquele processo, por algum motivo a parte não reclamou aquilo no processo criminal, ela poderá usar da sentença para executar aquele processo, a sentença criminal, e cobrar em cima daquela sentença a sua responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil ela é aplicável no direito administrativo, no direito tributário, no direito do trabalho. Quando a gente fala, então, de danos materiais, danos morais, dano à imagem, dano estético, nós estamos nos reportando à responsabilidade civil. Bom, então, nessa primeira parte, eu quero que vocês compreendam que responsabilidade civil está dentro do direito civil, mas ela é aplicável a qualquer ramo do direito. E ela é associada à ideia de pecuniária, certo? Tem exceção? Tem uma exceção, que nós vamos estar trabalhando uma aula específica sobre o Pacto de São José de Costa Rica, que cuida da responsabilidade civil por meio da prisão, né? Tanto é que ela é chamada de prisão civil. O único caso que ainda é autorizado no direito brasileiro é do depositário, é do alimentante. O do depositário infiel não existe mais, tá? Então, por isso, nós vamos ter uma aula depois falando do Pacto São José de Costa Rica para ver os reflexos disso no direito brasileiro. Bom, então, resumindo, eu tenho responsabilidade civil pecuniária e por meio de uma pena de prisão civil, conhecida como prisão civil. O único caso que se admite a prisão civil é no caso da prestação alimentícia não paga. Bem, voltando lá, responsabilidade civil, então, ela decorre de um direito obrigacional. A obrigação é aquela que
vincula duas partes, uma conhecida como credor e outra conhecida como devedor, com natureza, em regra, pecuniária, né? Repetindo o que a gente já falou, e essa obrigação, se ela for descumprida, ela incorre em responsabilidade civil. Lembrando que vocês estudaram direito da obrigação. Nos direitos da obrigação, eu tenho a obrigação, segundo o Código Civil, ele fala em obrigação de dar, de fazer e de não fazer. Porém, doutrinariamente, a obrigação de dar estaria dentro dela a obrigação de entregar e restituir, tá? Então, doutrinariamente, é tratado de obrigação de dar, são reconhecidos a obrigação de dar, de entregar, restituir, fazer e não fazer. Tá, por que a doutrina pega essa obrigação de dar e distribui em obrigação de entregar e não entregar? Ou obrigação de entregar e de restituir. Porque quando eu falo em obrigação de dar, eu estou dando propriedade. Na obrigação de dar, está embutida a ideia de propriedade. Na obrigação de entregar, eu entrego apenas a posse de alguma coisa. E se eu a posse ou a detenção, né? Se eu entreguei a posse ou a detenção, presumo que a parte tem que me devolver o objeto dessa relação jurídica. Lembrando que os direitos das obrigações começam no artigo 233 do Código Civil, que é isso aqui que eu estou falando, obrigação de dar e de entregar. Bom, então vamos fazer uma diferença. Quando eu vendo um imóvel para alguém e registro no nome da pessoa, eu dei o imóvel para ele. Não na ideia de dar como presente, como doação, tá? Eu estou dando a propriedade por meio de um contrato chamado de compra e venda. No caso, quando eu alugo um imóvel para alguém, no aluguel, eu já estou entregando a posse para alguém. Eu não dou o imóvel para ele. Eu entrego as chaves do imóvel, presumindo que no final ele tem que me devolver essas chaves, né? Porque se eu não dei o imóvel para ele, é uma questão só de posse, ele tem que me restituir no final. Essa seria a diferença. Bom, então o descumprimento da obrigação, que tem a ver com todos os contratos que nós estudamos até aqui, ele incorre nessa responsabilidade civil. Bom, quais são os elementos para provar a responsabilidade civil? Eu preciso provar que houve uma conduta, essa conduta me gerou um dano, essa relação da conduta com o dano gerado é chamado de nexo e, eventualmente, dependendo da responsabilidade civil, que é o que nós vamos falar hoje aqui no Código, ela incorre em culpa ou dolo. Se a minha responsabilidade civil eu precisar provar conduta, dano, nexo, culpa e dolo, eu tenho a responsabilidade civil subjetiva, porque eu tenho que provar que o sujeito me causou esse dano por meio de sua conduta, e aí, nesta prova, eu tenho que provar que ele agiu com culpa ou com dolo. Se eu tiver que provar esses dois elementos, culpa, dolo, eu tenho a responsabilidade civil subjetiva. Na responsabilidade civil objetiva, que decorre do próprio nome do objeto, eu não preciso entrar na mente do sujeito para provar que ele agiu com culpa ou dolo, ou provar isso para o juiz, que ele agiu com negligência, imprudência, imperícia, ou ele quis me causar um dano. Basta eu provar para o juiz que houve uma conduta, um dano e um nexo. Então, a gente fala que os elementos básicos da responsabilidade civil são esses três. Houve uma conduta, uma relação dessa conduta com o dano que me foi causado. Essa conduta é chamada de nexo. Eu dei um caso para vocês na última aula, que eu estou fechando o fórum de discussão da terceira VADC em cima do caso, que foi da batida do carro por... um foi batendo atrás do outro, né? Tem um nome disso, encadeamento? Até esqueci o nome. O carro da frente, meu carro, por exemplo, foi abalroado pelo carro de trás, mas quem causou esse dano foi um caminhão que bateu no carro, engavetamento, lembrei o nome. E o outro bateu e foi chegando em mim. Tá, contra quem que eu tenho que entrar com a ação?
Quem é responsável por me indenizar? É quem bateu no meu carro ou seria o caminhão que foi o causador do dano? Né? Então, essa é uma pergunta que eu vou levar para vocês no fórum, para vocês identificarem os elementos que a conduta dano nexo e se essa responsabilidade seria objetiva ou subjetiva. Mas, para isso, precisamos entender esses artigos hoje que eu vou falar. Bom, então vamos começar aqui novamente fazendo uma comparação do artigo 189 do Código Civil com o artigo 927 do Código... Não, 186 do Código Civil, que vai falar da responsabilidade civil. Achei. Com o artigo 927. Bom, quem quiser anotar em cima aí, o artigo 186, ele cuida então da responsabilidade civil subjetiva. Nesse caso, eu teria que provar culpa, dolo do agente. Repetindo, no artigo 186, eu tenho que provar que houve conduta, dano, nexo, culpa e dolo de quem me causou o dano. Então, eu tenho aqui aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, você vê aí que essa ação, essa conduta que me causou dano, ela pode ser comissiva, que é quando a pessoa age e me causa um dano, ou omissiva, quando ela deixa de agir e me causa um dano. Por isso que nas obrigações nós estudamos obrigação de dar, fazer e não fazer. Então, quando a pessoa tinha a obrigação de fazer e não faz, houve uma omissão, ela também responde por responsabilidade civil. Então, nós temos essa conduta comissiva ou omissiva. E aí está a culpa que eu tenho que provar, neste caso, que ela agiu com negligência ou imprudência. Logicamente, dentro da imprudência tem imperícia, né? E diante dessa ação desse indivíduo, dessa conduta desse indivíduo, ele violou o direito e causou dano a outrem. Olha os elementos: a conduta comissiva ou omissiva. Por conta dessa conduta, que foi por culpa dele, ele violou o direito e causou dano. Então, aí, o dano causado a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, se você reconhecer esses elementos aqui, segundo o artigo 186, que é a conduta comissiva ou omissiva, o dano à pessoa e a relação entre os dois, mais a culpa, eu tenho identificado um ato ilícito. Aula passada eu comecei a falar que, e dei exemplos, que o ato lícito também gera o dever de indenizar. Nós vamos estudar isso mais à frente no artigo 37 da Constituição Federal. Então, por enquanto, vamos fazer um recorte para não gerar confusão, né? Vamos trabalhar com esse artigo 186, que ele está dizendo que conduta, dano, nexo, culpa ou dolo, ele incorre em ato ilícito. Bom, quando a gente vai lá para o 927, que também vai ser objeto do nosso estudo, aqui ele está falando da responsabilidade civil objetiva. Por quê? Ele diz assim: aquele que, por ato ilícito, que são dos artigos 186 e 187, viu que eu falei que existe a possibilidade dos atos lícitos também gerarem o dever de indenizar? Exatamente por razão disso aqui, ó. O ato ilícito, ele está descrito aqui no 186 e 187. Bom, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, ele só diz que aquele que incorrer nesses atos ilícitos descritos, ele causa o dever de reparar. Ele é obrigado a reparar. Agora, o parágrafo único diz assim: haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Então, onde é que eu tenho que provar culpa? Só no 86, naquelas situações. Aqui não. Independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos do outro. E é por isso que nós vamos ler os artigos do Código para a gente aplicar a matéria segundo os artigos. Porque, veja bem, repetindo, ele fala que a atividade de risco não é necessariamente uma atividade ilícita, mas ela gera o dever de reparar, porque a pessoa assume aquele risco. Por exemplo, quando você trabalha numa determinada área que, por sua natureza, ela pode causar uma doença. É um risco inerente à atividade. Inclusive, em razão disso, você tem direito de receber, por exemplo, um adicional chamado periculosidade. Dependendo da natureza desse risco que você tem um adicional chamado insalubridade. Então, por exemplo, quando você trabalha em questão, com radiologia, instrumentos, fica tirando raio-x, né? O profissional dessa área, a atividade dele é inerentemente risco. Então, quem contrata o profissional dessa área sabe que, se esse profissional vier a adoecer, a empresa ela é responsável, independente dela ter agido com culpa, e não é por isso que ela é responsável em razão do ato dela ter sido ilícito. Não, a atividade ela é importante e necessária para a sociedade. Eu preciso desse profissional, mas se esse profissional vier a ter um dano em decorrência do seu trabalho, olha, a conduta, o dano, nexo, não importa se o ato é lícito ou ilícito que causou esse dano a esse indivíduo, não importa se ele usa EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele pode vir sim, dada a natureza, o risco do negócio, ele vir a adoecer. E aí ele gera responsabilidade civil para o indivíduo. Então, essa é a diferença, e aqui o 927, então, e os artigos seguintes vão estar cuidando dessa natureza, dessa responsabilidade objetiva, em que eu preciso provar apenas conduta, dano, nexo. Bom, voltando lá, essa primeira parte, que é o artigo 186 do Código Civil, que vai falar, então, da responsabilidade civil subjetiva. Prestando atenção, então, novamente, no artigo que diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outro, então ele só cita negligência e imprudência. Aí você fica assim, mas o artigo só fala da culpa. Onde que está o elemento dolo? Veja bem, para o direito civil, nós não trabalhamos com a ideia do direito penal, que quem agiu querendo o resultado ou assumiu esse risco desse resultado está agindo com dolo. Pecuniariamente, não vai fazer diferença. Já repetindo no início da nossa aula, a responsabilidade civil ela é associada à ideia de indenização pecuniária. Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente está reportando ao dano material, dano moral, dano à imagem, dano estético. Portanto, esse valor, o fato de um indivíduo agir com dolo ou culpa, não vai aumentar ou diminuir o valor. O que vai aumentar ou diminuir esse valor, então a ideia é que, a princípio, isso pode ter precedentes, por enquanto não tem nenhum caso fazendo uma tese de defesa em cima disso, eu nunca vi, né, pelo menos. Mas, a princípio, não tem diferença na repercussão do valor indenizatório. Isso porque o critério do valor da indenização obedece, 1, o que é provado. 2, a proporcionalidade dessa indenização. Por quê? Essa proporcionalidade e razoabilidade, né? Essa indenização não pode causar à vítima um enriquecimento sem causa. Porque o enriquecimento sem causa, ele não é aceito no direito, porque aí, se o juízo reconhece um dano a alguém, por exemplo, moral, e que o causador do dano não tem condições de pagar, e ele tem provas de que ele não tem condição de pagar aquele valor, o que ele vai causar? Na sentença, ele pode estar incorrendo aí em lesão, prejudicando uma parte em detrimento da outra. Então, o critério que é usado para valorar essa indenização, por exemplo, dano moral, que é o que eu estou citando aqui como exemplo, é a proporcionalidade, razoabilidade e
o evitamento do enriquecimento sem causa e do enriquecimento ilícito. Então, não se usa critério de atenuante e agravante como o Código Penal se utiliza dele, para imputar pena criminal. Aqui a indenização é cível e a natureza dela é compensatória, ressarcitória, pedagógica, e há quem defenda que seja punitiva também, o que a gente vai falar mais à frente. Então, tá. Então, você não vai ver no código falando do dolo, falando que a pessoa assumiu risco ou agiu querendo o resultado. Não existe esse conceito aqui, porque isso não vai repercutir na valoração dessa indenização. Bom, voltando lá. O 187 diz assim: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, ele está dizendo que, mesmo que a pessoa é titular de um direito, se ela extrapola esse direito, ela comete ato ilícito. Então, eu tenho um direito, certo? Mas eu abuso desse direito. Então, se houve constatado o abuso de direito, isso incorre em ato ilícito e não em ato lícito. Bom, então nós temos aí o excesso de poder. Vamos dar um exemplo de abuso de direito aqui, na autoridade que o servidor público, né, por exemplo, que atua com excesso de poder ou com abuso de poder. Né? O excesso de poder ele vai além do que lhe é permitido. O abuso de poder, por exemplo, pode ser constatado no desvio da sua finalidade. Então, vamos pegar um caso de abuso de poder. Precisa asfaltar as ruas da cidade de Anápolis, realmente precisa. E aí, são várias ruas, né? Só que o prefeito resolve asfaltar uma rua num determinado bairro, sendo que outros bairros precisariam mais do que aquele, por uma situação mais grave do que aquele bairro que ele asfaltou. E aí, numa investigação, por que da prefeitura asfaltar esse bairro e não os outros, descobre-se que ali é o local onde a mãe do prefeito mora, né? E ali tudo sugere que, porque a mãe dele mora naquele lugar, ele resolveu asfaltar ali primeiro. Isso aí o prefeito tem esse direito de asfaltar? Não só direito, ele tem que asfaltar, porque isso é o poder-dever de agir. Ele deve asfaltar. A questão é, por que ele asfaltou esse bairro em detrimento de outros que também precisavam? Houve aí um desvio de finalidade. Nesse desvio de finalidade, constata o abuso de poder. Então, era um poder que ele tem, poder-dever de agir, que a gente fala, mas ele extrapolou esse limite para beneficiar alguém da sua família ou beneficiar a si mesmo. Bom, quando é que eu tenho aí, então nós falamos do abuso do poder. O excesso de poder é quando eu extrapolo o poder que me é permitido. Por exemplo, a polícia, quando ela vai parar um veículo, e ali ela tem autoridade de mandar o cidadão descer e apresentar os documentos, e aí o cidadão fala alguma coisa que ela não gosta, ela vai dar um tapa na cara, bate um telefone na orelha do cara, né? Então, aí, sem razão, sem motivo, simplesmente porque não gostou da resposta, você tem aí um excesso de poder. Nos dois casos, tanto o excesso como o abuso de poder, eu tenho configurado o ato ilícito, tá? E esse ato ilícito, ele vai repercutir em diversas áreas e diversos ramos do direito, né? Direito tributário, quando colocam um novo imposto que não deveria ser permitido, que inclusive incorre em inconstitucionalidade, enfim, isso nos demais ramos de direito. O que a gente tem que entender é, então, que mesmo a pessoa tendo direito, se ela extrapola e se ela tem excesso de poder ou abuso de autoridade. Isso no direito de família, o que é o problema que está acontecendo agora com aquela lei Menino Bernardo, né? Não sei se você já ouviu falar, a lei da palmada. Exatamente isso. Os pais têm autoridade de chamar a atenção dos filhos? Tem e deve,
né? Para uma questão de correção. Mas quando eles... o objetivo da lei da palmada é por conta daquele caso do menino Bernardo, por isso que ela é chamada de menino Bernardo, em que restou provado que ele procurou o Ministério Público várias vezes, contando ele mesmo, tá? Ele tinha uns 7, 8 anos, contando que ele estava sendo vítima de violência. O MP, o que a gente deduz, não deu muita atenção e culminou no assassinato desse menino, né? A madrasta o assassinou junto com uma amiga. Então, nessa lei Menino Bernardo, o objetivo é o quê? Punir os responsáveis, né, que excedem o limite dessa correção. Os pais devem corrigir os filhos? Sim, mas não espancá-los, por exemplo. E quando fala em ato ilícito que abusa de autoridade, não é só físico, tá? É psicológico também. O bullying dentro de casa, piadinhas ou desmerecendo a criança, tudo isso leva ao direito de indenizar também. Bom, então, depois que falamos aqui do ato do abuso de direito, vamos lá para o artigo 188. Ele diz assim: não constituem atos ilícitos. Esse artigo 188, ele é muito parecido com o direito penal, quando vocês estudaram lá as excludentes de culpabilidade, né? Aqui são excludentes de ilicitude. Se quiser anotar em cima do 188, excludentes de ilicitude. E por quê? Não constituem atos ilícitos. Aqueles que são praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Ou seja, eu, por exemplo, bati, dei um tapa em alguém, mas eu revidei porque a pessoa veio me bateu primeiro, por exemplo. Então, para eu me defender, eu bati e causou uma lesão na pessoa. Então, eu tendo provas de que eu revidei, que eu estava revidando não, me defendendo, né? Para eu me defender, essa pessoa se machucou, eu tenho aí a legítima defesa. O outro caso, exercício regular de um direito reconhecido, que é no caso dos policiais, né? Que ele dá voz de prisão, o indivíduo sai correndo, e aí, então, desobedeceu a voz de prisão, porque o desacato à autoridade é, inclusive, crime, né? E o desacato à autoridade, a autoridade tendo provas disso, ela tem também o direito de receber indenização por esse desacato, mas aí o policial faz uma perseguição, e na perseguição ele empurra o sujeito, né? Humilhante, como se diz, e na hora de empurrar esse cara quebra os dentes, cai com a boca no chão e quebra os dentes, né? E aí ele vai querer uma indenização porque, segundo ele, o policial machucou. E o policial tendo provas de que deu a voz de prisão, esse cara fugiu e ele estava no estrito cumprimento do dever legal dele, ele não tem aí obrigação nenhuma de indenizar esse dano. Bom, o segundo caso, ele diz assim, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Iminente, algo que está por acontecer. Então, eu destruo ou deterioro um objeto de alguém e ou causo lesão a essa pessoa para remover esse perigo iminente. Agora, cuidado com isso que fala o parágrafo único, o inciso 2. Isso é muito sério. Ele diz assim, o ato só será legítimo quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário. Veja bem, o legislador não colocou quando é necessário. Você, lembra que aqui a gente está falando de responsabilidade civil subjetiva. Quem causa o dano é que tem que provar que o causou porque as circunstâncias eram absolutamente necessárias, levou aquele ato por conta das circunstâncias, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. E aqui embaixo no código ele fala exatamente da exclusão de ilicitude, da necessidade, legítima defesa, como eu já disse para vocês, está no artigo 23, 24 e 25. Eu vou dar um exemplo desse caso que eu acompanhei. Assim que eu comecei a advogar, eu fui acompanhar um processo para eu aprender, né? E um dos casos que eu acompanhei
nesse meu estudo, né, para aprender a advogar, foi essa situação. O cidadão, ele entrou na casa da mulher e quando ele entrou, ele abriu a porta, ele rompeu com a porta, né? E ali, na hora que ele entrou, ele arrombou a porta. Na hora que ele entrou, ela estava nua na cozinha. E isso foi o cross. Aí, o marido e ela entraram com ação contra ele por dano moral e dano material. Dano material, o rompimento da porta, dano moral, porque ele chegou e ela estava nua. E aí a defesa desse cara foi o seguinte, que ele invadiu ali porque ela gritou. Ele a ouviu gritando, ele era vizinho e a janela quase de frente dava para a sala dela, né? Então ele gritou, ela teria gritado, em razão dela ter gritado, ele foi lá tentar salvá-la, porque não sabia o que era. Aí a defesa deles, né, do casal, a alegação do casal foi que ela gritou porque ela deixou uma panela no fogo, enquanto deixou a panela no fogo, ela foi tomar banho. E aí, essa panela entrou óleo dentro da panela. E quando ela viu aquele óleo dentro da panela, ela gritou que ela viu aquele barulho, né? E aí ela gritou, ai, Jesus, negócio. Mas, olha o que pegou aí. Que ela não teria gritado socorro. Simplesmente ela gritou por conta do susto, mas ela conseguiu apagar a panela e o susto dela foi maior ainda quando ela se deparou com o cara invadindo a casa dela e ela pelada, porque ela saiu correndo do banheiro para poder acudir a panela, que a cozinha era do lado ali. E aí ficou nessa questão, mas o que pegou foi o seguinte, eles apresentaram testemunhas do casal de que esse camarada era vizinho, não trabalhava, e ele ficava vigiando os horários que essa mulher saía ali de casa, né? E ele mexia com ela. Então, ele assoviava, ele falava coisas para ela, ficava jogando direto. Ela já tinha reclamado para o marido. Uma certa vez, eles estavam saindo lá. Ele não viu que ela estava com o filho e que o marido estava no carro atrás com a criança. E ele mexeu com ela, o marido quis sair para poder bater nele e ele conseguiu fugir. Então, assim, esses fatos o cara não contou e eles levaram as testemunhas. Então, ele estava assim, de prontidão para pegar, como se diz, para ver essa mulher pelada, né? O que deduz. Resumindo, ele não conseguiu provar exatamente isso aqui, que era estritamente necessário. Primeiro, porque ela não pediu socorro, ela gritou. E ele não conseguiu provar que ela pediu ajuda, mas apenas que ela teria gritado. E segundo, por conta das circunstâncias que já indicavam que ele a estava sediando há algum tempo, né? E aí ele foi condenado a pagar um dano moral e o dano material. Então, veja bem como que isso é grave. Outra situação que a gente pode dar de exemplo aqui é, Deus me livre, ter uma batida de carro e ali você vê que o carro está começando a pegar fogo, né? E aí tem um cidadão lá dentro do carro. E aí você querendo salvar aquela vida, né? Vendo que aquilo ali pode explodir, o que você faz? Você vai lá e tira o cara dali. Só que nesse desespero, para você tirar como ele estava preso no cinto, era muito urgente, você causa uma lesão na espinha desse cara e ele fica paralítico. E as provas mostram que a paralisia foi decorrente de uma lesão causada não no impacto, mas do jeito que tirou o cara ali, lesionou a vértebra dele. Beleza. E esse cara ainda entra com a ação contra você. Olha o tanto que isso é grave. Por conta da lesão que foi causada. Qual seria a sua defesa? Exatamente isso aqui. Provar que você causou lesão no cidadão, igual está falando aqui. Inciso 2, a deterioração, destruição da coisa alheia ou lesão à pessoa, mas porque você quis tirá-la de um perigo iminente, que era a explosão do veículo. E como você não tem a diligência necessária para conhecer se aquilo ali, a forma como você o tirou, causaria essa lesão, você ficou entre duas situações, salvá-lo, né, quanto à vida, ou não.
e você não tinha ninguém ali que pudesse fazer esse serviço. Você foi lá e o tirou e causou essa lesão. E ele entra com a ação e você não será responsável disso, tá? Então, assim, é muito sério essa questão do que é extremamente necessário, né? Aquilo que não pode incorrer em dano, você tem que tomar muito cuidado que não ultrapasse esses limites do extremamente necessário. Bom, essa responsabilidade civil, só para fechar essa primeira aula, está faltando aqui 3 minutos. Essa responsabilidade civil que nós estudamos aqui nesses artigos do 186 a 188, ela é chamada de responsabilidade civil extracontratual, ou também conhecido como aquiliana, porque ela vem da Lex Aquilia, lei aquiliana romana, que começou a tratar dela. Veja bem, então, a responsabilidade objetiva, como eu disse no início, ela decorre de um objeto. Esse objeto, por exemplo, seria o contrato, ou poderia ser a lei. Como eu já tenho a lei determinando os casos em que a pessoa, se cometer determinada conduta, incorre em responsabilidade civil, eu já tenho um objeto para aplicar, eu não preciso provar culpa ou dolo. Por isso que a responsabilidade civil objetiva também é conhecida como contratual. Lembrando que ela não decorre apenas de um contrato escrito, mas também da lei. A responsabilidade civil extracontratual, que é do artigo 186 a 188, é aquela que não está no contrato, ela não está descrita os riscos da lei, mas simplesmente ela decorre de um ato ilícito. Então, a gente pode afirmar que a responsabilidade civil extracontratual, que é aquela que não tem um contrato, ela decorre do ato ilícito. E a responsabilidade civil contratual decorre do contrato ou da lei. Por quê? O contrato tem um princípio que diz pacta sunt servanda, em que o contrato é lei entre as partes. Portanto, a contratual decorre do contrato ou da lei. Eu não preciso provar culpa ou dolo. Na responsabilidade civil subjetiva, ela é extracontratual, ela não decorre da lei nem de um contrato, mas ela decorre de um ato ilícito. Então, por exemplo, quando você para na faixa de pedestre, né? Porque tem alguém para atravessar a faixa e inadvertidamente o carro de trás está correndo, por exemplo, subindo a universitária, né? O de trás não obedece essa sinalização e ele vem correndo fora do limite, inclusive, permitido ali na via, e bate no seu carro, bate ali atrás do seu carro. Você tem um contrato com esse sujeito para obrigá-lo a reparar o dano, do dano que ele causou no seu veículo? Não tem. Mas por que ele vai ser responsável a te indenizar? Justamente em razão do artigo 186 a 188. O ato que ele causou é ilícito. Ao te causar um dano no seu veículo, ele te causou um dano material. Então, todos o que você gastar para arrumar esse carro, ele vai ter que te indenizar. E mais ainda, você tem o dano aí indireto. O que é o dano indireto? O dano indireto é aquele que repercute no seu trabalho. Você provando que usava o carro para trabalhar, os dias que você precisou pegar ônibus, o valor que você gastou em razão disso, ele tem que te indenizar. Pessoal, está terminando nossa primeira parte, a gente volta no segundo horário, tá bom? Eu vou esperar gravar aqui e a gente retorna. Vou encerrar aqui.